Bem-vindos. Vamos trazer hoje a nossa análise dos índices de domingo, como sempre, tá? Vamos começar com SP500, dólar e Ibovespa. Vamos ver as nossas tendências para essa semana e até também para o longo prazo, mas vamos focar aí justamente no cenário da semana que vai começar, tá? Começando aqui pelo SP500, tá? A gente teve justamente essa confirmação importantíssima, tá? Desses topos. Então, por isso a gente tem que ficar muito focado em identificar as verdadeiras resistências e suportes, tá? Porque muita gente considerava esse aqui o topo do mercado nessa região, e na verdade essa região era a região mais importante do gráfico, tá? Para a gente sentir a zona de suporte. E foi justamente o que aconteceu, tá? A gente testou essa região e tivemos aí um belíssimo movimento de alta. Por isso, importantíssimo focar nas zonas de valor do gráfico, tá? Por isso mesmo eu construí um guia para ajudar aí vocês a identificar essas zonas, tá? É um preço baratinho, os últimos 2 meses esse valor, acesso vitalício ao conteúdo que vai aumentar, acesso vitalício ao grupo do Telegram, tá? Então cliquem aí no link que vai ficar na descrição, onde tem esse guia para vocês adquirirem, tá? Então, a partir desse momento, a gente tem um cenário muito positivo enquanto a gente se mantiver acima dessa região aqui, tá? Então, enquanto a gente estiver trabalhando acima dessa região dos 4.350 pontos, tá? Isso aqui pode ser justamente um grande movimento impulsivo, onde a gente pode esticar, quem sabe até tocar esse topo aqui, tá? Ou então a gente pode acumular forma lateral para depois fazer um dos dois cenários, tá? Mas para a gente pensar ainda em uma alta, a gente não pode perder esse candle da semana passada. Perdendo esse candle, a gente pode iniciar justamente um movimento corretivo, onde a gente teria como alvo essa região aqui dos 4.200 pontos. Beleza? Então o SP500 segue altista enquanto a gente se mantiver acima do candle da sexta-feira passada. Tá? Partindo para o dólar, a gente tem um cenário aí que acabou sendo até mais positivo do que eu imaginava. Tá? Para quem assistiu a nossa análise da semana passada, eu realmente esperava um toque aqui na região dos R$ 5, mas a gente viu aqui que a gente só fechou o gap e já deu uma pancada para baixo. Tá? Então a gente tem que ficar muito atento nessa região, ainda não dá para confirmar nenhuma espécie de viés enquanto a gente estiver preso dentro dessa região aqui dos 5 até os 4,83 mais ou menos, tá? Que é justamente essa acumulação toda aqui. Então a gente pode ou até mesmo bater no fundo, depois voltar para depois fazer alguma espécie de rompimento, tá? Mas para a gente validar realmente o início de um movimento para baixo, a gente precisa perder esses 4,80 e validar a perda, porque não adianta nada a gente perder esse aqui e depois voltar para cima, que aí vai ser uma armadilha e a gente tem todo um movimento de recuperação de novo do dólar. Tá? Então a gente segue preso nessa grande acumulação aqui no dólar, tá? O viés baixista. Aí, para quem acompanha o canal desde o início, sigo aí firme no meu alvo ainda de 4,40 para o dólar no longo prazo, mas claro que a gente não pode ver necessariamente ele caindo em linha reta, como a gente pode ver, ele veio ainda testar essa região aqui dos 5,20 antes de fazer todo esse movimento de rejeição. Então, por isso, importantíssimo a gente entender que mesmo com um alvo de baixa de longo prazo, a gente deve ter justamente muita volatilidade no meio desse caminho, tá? Então, o dólar segue com a baixista, tá? A tendência baixista para o início da semana. Fechamos o gap e temos tudo aí para testar o fundo dessa acumulação aqui nos 4,83 e aí sim a gente vai definir para que lado a gente vai. Por enquanto, o mais provável essa semana é a gente testar os 4,83. Beleza? Passando agora para o Ibovespa, a gente já vê um cenário basicamente inverso, né, ao dólar, como sempre, na maioria das vezes, né, não vamos dizer sempre, tá? Onde a gente tem aí esse alvo dos 120 mil pontos que foi batido e rompemos aí com bastante força. Tá? Então agora vamos projetar e vamos ver o que a gente pode esperar para o Ibovespa nessa semana. Mas antes de a gente continuar, já quem não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações, tá?
análise aí dos índices todos os domingos. Temos aí bastante conteúdo de ações que a gente vem trazendo. Temos calendário fixo, olhem na aba comunidade. Temos também área membros, clique aí, seja membro do canal. Bastante conteúdo exclusivo, ações exclusivas, análise de commodities, minério de ferro, petróleo, acesso a grupo no Telegram, grupo no Discord, a carteira do canal. Tem bastante coisa, clique em seja membro do canal, beleza? Continuando aqui, tá? Vamos repassar rapidinho aqui, onde a gente tinha justamente aquela nossa análise que a gente não perdendo essa região. O cenário mais provável era esse, tá? A gente teve justamente a confirmação, até com uma relativa força, né? Muito, um movimento bem forte e bem definido. Então a gente tem que ficar bem atento justamente nesse retângulo vermelho marcado aqui, que seriam esses topos aqui, tá? Onde a gente tem toda essa região de topo. Temos essa região aqui também que é importante, tá? Então a gente segue, por enquanto, no movimento de alta. A gente não consegue ver nenhum cenário de baixa ainda. A gente consegue ver aqui que a gente teve 2 dias andando de forma lateral, aqui com o mercado indeciso, se subia ou se caía, e a gente fechou na sexta-feira justamente rompendo esses 2 candles, tá? Então, enquanto a gente se mantiver acima dessa zona, o cenário mais provável é que a gente vá testar o nosso topo histórico lá nos 123 mil pontos, tá? Para pensar em cenário de baixa, a gente teria que perder aqui os 118, aí sim poderia se tornar uma grande armadilha do mercado e a gente acelerar a queda, tá? Mas por enquanto o cenário aqui é de alta e com alto grau de probabilidade de a gente vir testar esses 123 mil pontos ainda essa semana, tá? Mas claro, vamos ficar atento justamente pelas armadilhas que o mercado vai colocando, tá? Inclusive, se a gente bota no semanal aqui, a gente consegue ver que a gente nunca perdeu essa grande estrutura de alta aqui, tá? A gente tem essa reta que foi rompida e aparentemente foi ignorada, tá? Era uma reta muito íngreme, mas a gente consegue ver que a gente tem esse grande canal aqui e a gente continua trabalhando acima dele. Por isso, aquela zona era importantíssima aqui embaixo e é por isso aí que a gente tem tudo para testar o nosso topo histórico, tá? Então, cenário muito positivo para a semana. Vamos ver aí o que o mercado nos reserva. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise. Então, não esqueçam de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação aí vocês já sabem, deixa nos comentários. Assim que possível, eu estou enviando para o canal, beleza? Valeu!